Conversa de bastidor com Bela Megali. Bela Megali, boa noite, tudo bem? Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite, ouvintes. Oi, Bela, boa noite. Bela, como é que o presidente Lula recebeu aí os resultados, né, dessa primeira reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio? Débora, o Lula recebeu um retorno bastante otimista do chanceler Mauro Vieira depois dessa reunião de cerca de 1h15 com o chefe do Departamento de Estado americano, Marco Rubio. Ele ligou para o Lula, né, para dar detalhes de como foi essa reunião e falou que o saldo foi bastante positivo. Segundo ministros próximos a Lula e que também conversaram com Mauro Vieira, o chanceler disse que ainda não houve a consolidação de nenhuma proposta e que boa parte da reunião girou em torno de consolidar uma agenda entre o presidente Lula e o presidente Trump, para que eles possam formalizar aí os passos de uma negociação envolvendo a redução de tarifas, que é a demanda do Brasil. Então, existe a possibilidade desse encontro acontecer na Malásia. O martelo ainda não foi batido, mas um ponto que também foi visto como bastante positivo pelo governo brasileiro foi o fato do Marco Rubio não ter mencionado em nenhuma questão relativa ao ex-presidente Jair Bolsonaro, nem ao ministro Alexandre de Moraes, esses temas políticos ali que o governo considera uma interferência na soberania nacional. O Mauro Vieira também falou de uma mudança de 180 graus no comportamento do Rubio. Eles já tiveram alguns meses em um momento de maior tensão, quando o Trump anunciou o tarifaço, uma reunião. Não havia ali contato entre Lula e Trump, era um outro contexto. E o Vieira falou que o Rubio foi educado nas duas ocasiões, mas agora estava muito mais aberto, muito mais solícito, e que também teria rolado uma espécie de química entre os dois para parafrasear o que o próprio Trump falou, e o próprio Lula ontem dizendo que existiu uma indústria petroquímica, né, falando ali da relação dele com o Trump. Então agora a expectativa é ver quais serão os próximos passos e finalmente essa agenda pessoal entre Lula e Trump, Débora. Agora, Bela, o Eduardo Bolsonaro trabalhou para minar essa reunião, né? Trabalhou e muito, Carol. Ele embarcou no começo da semana para Washington e está lá tendo uma série de agendas, buscando uma série de agendas, prospectando uma série de agendas com autoridades do governo americano. E ele fez questão de marcar uma agenda no Departamento de Estado, que é o órgão do qual Marco Rubio é o chefe, um dia antes desse encontro com o Vieira. A ideia do Eduardo, que fez vídeo, foto, postagens na frente do órgão, era justamente mostrar que ele ainda tem acesso a autoridades americanas, que ele ainda tem acesso ao Marco Rubio e que essa aproximação entre Lula e Trump não estaria prejudicando a sua atuação. Porque o Eduardo sempre se colocou como o detentor do monopólio dessa relação, e isso ficou quebrado com a aproximação do Lula e do Trump, né, Carol? Eu falei com um aliado do Eduardo Bolsonaro e eles relataram que na reunião de ontem, o Eduardo e o Paulo Figueiredo, que é o braço direito dele nessa investida ali contra autoridades brasileiras junto ao governo americano, relataram que o deputado falou com ironia que o governo brasileiro estaria vendendo a imagem de que o Trump ama o Lula. E que foi, então, esse o mote principal da reunião que o Eduardo Bolsonaro teve no Departamento de Estado. Ele quis falar de como essa aproximação está sendo vista, claro, pela perspectiva dele, né? Então, ele trabalhou, de fato, intensamente para minar essa aproximação. E agora existe, até entre os aliados do próprio Eduardo Bolsonaro, Carol, a leitura de que a aproximação do presidente brasileiro e americano tem mesmo minado pontes de diálogo do Eduardo com o governo Trump.
Ele já tem tido algumas dificuldades. Desde fevereiro, o Eduardo trabalha para ter um encontro direto com o presidente americano. Ele quer muito ter uma foto para mostrar que tem o acesso, quer ter essa imagem, mas não tem tido oportunidade. E, inclusive, o Paulo Figueiredo tem confidenciado aliados que está muito difícil ter um canal direto com o Trump. E essa pressão sobre eles aumentou depois desses gestos públicos que o americano tem feito ao Lula, Carol. Bela Megali, muito obrigada, viu, pelos pontos trazidos aqui hoje. Um beijo, até semana que vem. Obrigada a você, Débora, Carol, aos ouvintes, e até a próxima semana. Beijo, Bela.